Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. Os gregos reclamaram: se eu não estou sendo assistido, eu vou gritar. E os gregos não eram bobos nem nada. Helenista, Atos 6, eu estou no verso de número 1. Contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na hora de quê? Distribuição diária, na hora da comida. Mexer com comida vai dar problema sempre. E essa discussão não foi uma discussão barata, houve problema entre os gregos e os judeus. Aí o que os apóstolos fizeram? Então os 12 convocaram a comunidade, convocaram toda a igreja. E os discípulos disseram: alô? Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos o quê? Para servir o quê? As mesas. Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, os quais encarregamos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao quê? Eu tenho uma Bíblia que diz assim: escolhemos 7 homens para que ele possa fazer esse importante trabalho. Não é isso, pastor Germano? Isso aqui é a primeira menção da diaconia. Como eu disse, diaconia não é simplesmente diácono. Administração da prestação de serviço para a igreja. E os obreiros, os apóstolos chamaram isso de importante trabalho, ou importante negócio, como outras traduções. Então, trabalhar para Deus, irmãos, é uma coisa mais extraordinária que existe. E eu bato logo em cima de quem acha que o ministério, por menor que seja qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu sou um simples diácono. Você não aprendeu nada. 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 Quais eram os requisitos? Quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Sobe um pouco, Márcio, por favor. Sobe um pouco. Verso 5. Quanto a nós, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do... Esse é o primeiro requisito aqui. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele é judeu, oriundo da helenização. Judeu com costume e tradição judaica, língua grega. Fala grego, costume grego, estudou grego, e ele era desprezado pelos judeus. Mas dentro da comunidade, esse homem se destacou. Foi visto. Os apóstolos disseram: procure entre esses 8.000, irmão, não é pouca gente, não. Procure dentre 8.000, principalmente do lado grego, não vou ter porcentagem aí para dizer a diferença entre judeus e gregos. Procure entre os gregos, todos os gregos que estão na nossa comunidade cristã, 7 homens. Esses caras são especiais. Diácono é uma escolha especial e específica, irmãos. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, e Timão, Pármenas e Nicolau. Aí destaca. Nicolau o quê? Prosélito de Antioquia. Significa que esse Nicolau não é judeu. Ele é sírio. Mas ele é prosélito. O que é um prosélito? Aderiu à crença judaica, à religião, e aderiu ao cristianismo. Veio da Antioquia. Eu não creio, embora algumas pessoas ensinam, cada um vai ensinar o que quer, que esse seja o mesmo Nicolau lá dos Nicolaitas de Apocalipse. Eu não creio. Eu creio nesse camarada como um dos primeiros fundadores
dessa igreja ali, ó. Dessa igreja ali. Alguém vai dizer que ele estava lá no Pentecoste, e talvez esse homem tenha levado o evangelho, aderiu à comunidade e levou o evangelho para a Síria. A Síria depois se tornou uma potência em relação à igreja cristã. Ele não é judeu, ele é grego. Sírio de origem grega. Prosélito da Antioquia. São os 7 camaradas que foram escolhidos. Voltemos um pouco para a apostila. Capítulo 6 de Atos. Aconteceu um fato inusitado em Jerusalém. Houve um conflito na igreja recém-estabelecida, está aqui na nossa apostila. Havia sido agregada a essa nova igreja vários judeus que vieram da dispersão. Isso aqui vocês já sabem, não necessita de eu falar. Só tem estudante aqui, só tem cara fera. Esses judeus foram helenizados, tornando o grego de língua e cultura. Alguns afirmam que esses judeus tinham sido escravizados pelo governo romano. A partir do ano 63, tinha sido levado lá para a Itália, lá para Roma, e depois cumprir todas as leis estabelecidas romanas para um escravo, foram libertos, voltaram para Jerusalém. Mas quando voltaram para Jerusalém, já voltaram com uma nova cultura, porque até Roma também já falava grego. Voltaram com pensamento, com cultura grega, e eles voltaram para Jerusalém, para a sua terra natal, mas voltaram perdendo um pouco da sua identidade linguística e cultural. Perderam. Aí eles voltaram para Jerusalém. Sendo judeus rigorosíssimo com a tal questão, não demorou muito para que a questão começasse a surgir no seio da nova igreja. Atos 6, capítulo 6, verso 1 e 2. A reação dos apóstolos foi logo: qualquer problema que surgir no seio da igreja, concernente à divisão, tem que ser logo resolvido. Logo. Se tiver que exclusão, que se tiver que desligamento, o câncer tem que ser tirado na hora, porque isso é a arma mais poderosa de Satanás. É a arma mais poderosa de Satanás. E os apóstolos não perderam tempo aqui, irmãos. O que me chama a atenção desses obreiros é que eles não perderam tempo. Alguém formou, é sempre bom algum na igreja que seja chamado para estar noveando o pastor. Isso não é novo, isso é muito antigo. Tem que ter um. É o guardião. Eu não vou nem chamar de X9, não, irmão. Estou brincando, usando uma desconstelação. Eu vou chamar de guardião da igreja. Guardião da doutrina. Tem que ter alguém. O apóstolo Paulo, falando a Coríntios, na primeira epístola de Coríntios, ele disse: eu estou sabendo que aí em Coríntios há uma divisão. E sabe quem me informou isso? A família de Cloe. Tomando conta. Isso é bíblico, tem que ter, Márcia. Alguém para tomar conta, alguém para ser o guardião da doutrina, que senão a coisa vai desandar. Os apóstolos resolveram logo a questão. Primeiro, o que pensavam os apóstolos acerca da diaconia? O que pensavam? Primeiro, eles pensavam que a diaconia era um importante negócio. Capítulo 6, versículo 3. Alguém pode ler para mim? Escolhei 2 irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios Obrigado. do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais Tuamos sobre este importante negócio. É aqui que eu quero bater, irmãos. Que eu quero frisar, digo. Bater é uma palavra ofensiva. Quem pensa que os ministérios de Deus é pouca coisa, tem que ler mais Bíblia, irmãos. Tem que se converter um pouco mais. Tem pessoas que pensam, por ser diácono, ele é menor do que o presbítero, é menor do que o pastor, que aquilo não vale nada. Eu sou um simples. Eu não suporto ouvir isso. Não suporto. Eu fui diácono aqui nessa igreja, há muitos anos atrás. Fui diácono por um período de 7 longos anos.
pai da Denise. E o cabo era ruim de consagrar. E não foi ele que me consagrou a presbítero, não. Presbítero, não. E eu ficava satisfeito, irmãos. Eu já pregava, eu já ensinava, eu já cantava, eu já tocava. Diácono. E sabe qual era o meu maior prazer? É quando chegava um músico para eu abandonar o meu violão ou a minha guitarra. Para eu ficar ali, onde está o meu irmão Hélio Agatão. Porque eu achava que eu, sendo diácono e sendo músico, eu não servia. E não servia muito mesmo, não. Só tinha o título. Eu não queria só ter título. Eu queria exercer a minha função diaconal. O que é a função diaconal? O que é a diaconia? Prestação de serviço. Aqueles homens ali, os 7, foram escolhidos para trabalho. E não era trabalho leve, trabalho pesado. Alguém tem que fazer.